Então, 12:37, eu vou ir até o final, espero que a gente consiga concluir hoje o capítulo 12. A incredulidade dos judeus. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer. Porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, aí ele começa no versículo 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. É assim que começa o nosso texto. E a gente tem visto aqui em João vários sinais miraculosos que Jesus fez. O primeiro foi transformar água em vinho, né? Depois a gente viu a cura de um jovem. Depois a gente viu a cura de um paralítico. Não me lembro assim de cabeça, né? Mas depois a gente viu a multiplicação dos pães. Depois a gente viu que Jesus andou sobre as águas. Depois Jesus cura um cego. Depois Jesus ressuscita um homem que está morto há 4 dias, né? Lázaro. Então são tantos milagres que Jesus fez. Aqui estão só alguns, como João fala. Ele disse que Jesus, se a gente fosse escrever se eles fossem escrever tudo que Jesus fez, João disse que não haveria livros no mundo, porque Jesus não parava o tempo todo de fazer milagres, de curar as pessoas, de fazer sinais. Então ele só deu para nós assim uma amostra do que Jesus fez. E daí ele está dizendo que mesmo depois de tudo que Jesus fez, são sinais miraculosos, sinais que mostram que Jesus é Deus. Gravem isso. Sinais que mostram que Jesus é Deus. Filho de Deus significa que Jesus é Deus, tá? Não creram nele. E daí, olha o que o 38 diz. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Lembram da aula passada que a gente abriu Isaías 53? Lembra que a gente foi lá para o Antigo Testamento e a gente abriu Isaías 53, a gente foi ver uma profecia de Isaías que falava do Messias. E essa profecia, a gente não vai abrir de novo, tá? Mas ela começa exatamente com essas frases aqui, ó. Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então aqui, vou traduzir para vocês. Senhor aqui é Deus Pai. Então é como se Jesus estivesse afirmando isso aqui nessa profecia lá de Isaías. Deus Pai, Senhor. Quem creu em nossa mensagem? Nossa, porque Jesus, tudo que ele fala o que ele ouviu do Pai, certo? Então a mensagem de Jesus não é só dele, ela é do Pai, é dele e do Pai. Então ele está dizendo, quem creu na nossa mensagem? E aqui a gente está vendo
que a maioria das pessoas não creram em Jesus, tá? Porque ele diz ali, ó, muitos não creram nele, tá? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O que quer dizer isso, o braço do Senhor? É o poder do Senhor. Ou seja, fazer algo miraculoso demonstra poder. Ter transformado água em vinho demonstra grande poder. Ter multiplicado pães e peixes demonstra muito poder. Ter curado um paralítico demonstra muito poder. Ter ressuscitado um homem morto, já fedendo, em decomposição há 4 dias, demonstra extremo poder. Então, o braço do Senhor significa isso, o poder de Deus. Então, de novo, ó, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Então, poderia ser Deus Pai, quem creu na tua mensagem e na minha, que é o que Jesus pregou e o que ele fez. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, quem foi que entendeu os milagres que eu fiz? Todo o poder que eu demonstrei. 39. Por esta razão, eles não podiam crer. Aqui entra algo, eu diria, aterrorizante, que a maioria dos cristãos nem se dá conta disso, que existe, tá? Mas a Bíblia, ela fala disso. É o seguinte, sabia que o que está escrito aqui é o seguinte, ó, que essas pessoas não poderiam mais crer, entenderam? Essas pessoas que viram tantos sinais miraculosos, chegou um ponto na vida delas, por elas não crerem, elas não poderão mais crer. E isso não está acontecendo só aqui. Isso acontece em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, um lugar famoso é nas pragas do Egito. Vocês sabem que Deus manda Moisés falar com o faraó, para o faraó libertar o povo dele do Egito. E cada vez que Moisés vai lá e fala, diz assim para ele, olha, se tu não libertar meu povo, vai vir uma praga disso, vai vir uma praga daquilo. E diz que no início, o faraó, a Bíblia relata para nós que o faraó foi endurecendo o coração dele. Foi endurecendo o coração dele. Fala 10 vezes no Antigo Testamento que faraó endureceu o seu coração. Só que depois disso, sabe o que diz a Bíblia? Que Deus endureceu o coração de faraó. Ou seja, primeiro faraó se negou a se submeter a Deus, se negou a obedecer a Deus. Ele se endureceu contra Deus. Mas chegou um ponto na vida dele que não tinha mais volta. Porque daí é Deus que está endurecendo o coração dele. E agora ele nunca mais vai poder crer. Porque a gente tem essa mentalidade de assim, enquanto a pessoa está viva ainda tem esperança dela se arrepender, dela se salvar. Realmente, esse é o nosso ponto de vista. Mas a Bíblia ela fala que tem casos de pessoas que são tão rebeldes, tão incrédulas, que chega um ponto na vida delas que Deus rejeita elas completamente. Então agora vocês rejeitaram toda a revelação que eu dei, então agora não tem mais volta. Ou seja, a sentença foi dada. E é o caso desses aqui. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está sendo falado nesse texto aqui, ó. Ele está dizendo, 39. Por esta razão. Por qual razão? A razão do versículo 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Por esta razão, eles não podiam mais crer. É isso que quer dizer esse texto. Porque ele fez tantos sinais e eles não creram, eles rejeitaram. Então agora, eles não vão poder mais crer. Agora é Deus que não vai deixar eles crerem mais. Chegou neste ponto. E Deus faz isso com nações. A gente tem relatos bíblicos, tá? De Deus fazer isso com nações. Por exemplo, com os cananeus que viviam ali em Canaã. Deus fala para um dos servos dele que ia dar a terra para ele. E diz assim, mas ainda vai se passar 400 anos até que se complete o meu cálice da ira com esses povos. E daí sim, eu vou dizimar todos esses povos. E aconteceu isso com várias nações que foram dizimadas, com várias civilizações que foram dizimadas ao longo da história, tá? Por causa da rebeldia delas com relação a Deus. E a mesma coisa acontece com pessoas. Eu dei o exemplo agora aqui do faraó para vocês. Então, essa é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Eu já me rendi ao Senhor Jesus? Se eu não me rendi, o dia é hoje de eu me render. Porque eu não sei se eu vou ter uma chance amanhã. Eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. E eu não sei se Deus não vai endurecer meu coração. De tanto que eu já recebi, de tanto que eu já ouvi. Será que eu já
decidir me entregar a Jesus? É isso que a gente tem que pensar, porque chega um ponto onde a paciência de Deus se esgota, tá? E a gente viu isso, a Bíblia toda mostra a paciência de Deus se esgotando. Deus, ele é paciente? Ele é, mas paciência tem limite. Paciência tem limite. Vou dar um exemplo que vocês devem saber. Todo mundo conhece a história de Noé, do dilúvio? Sabe o que aconteceu no dilúvio? O dilúvio é o seguinte: os homens, eles estavam cada vez mais maus, violentos, promíscuos, fazendo pactos com demônios. E Deus, ele levantou um profeta, Noé, que pregou a verdade para eles por 120 anos. Ele foi um pregador. Enquanto ele pregava, ele construía a arca. E ele avisava para eles: o juízo de Deus está vindo e vai matar toda a humanidade. Se arrependam. Sabe quantos se arrependeram? 8 se arrependeram. Noé e a família dele. Ninguém mais se arrependeu. Só 8 entraram na arca. E tinha, não me lembro agora, mas tem os cientistas aí que estudam isso, os teólogos estudam, eles dizem que tinha mais de 2 milhões de pessoas pelo cálculo que eles fazem, porque naquela época, antes do dilúvio, eles viviam muitos anos, né? As pessoas viviam 700 anos, 500 anos, 900 anos. Então tinha muita gente, né, na Terra. Então tinha mais ou menos não, eu não sei exatamente, tá? Mas, vamos dizer, tinha mais de 1 milhão de pessoas com certeza na Terra. Só 8 se arrependeram. Que horror, né? Só 8 foram salvas na arca. Só 8 entraram na arca de Noé. 120 anos. E ele pregou 120 anos. Que loucura. E ele avisou: o julgamento tá vindo, se arrependam. O julgamento tá vindo, se arrependam. Se arrependeram? Não. Se arrependeram. Então, Deus tem paciência? Tem. E Deus geralmente avisa antes das coisas acontecerem. Ele manda os seus profetas para pregarem para as pessoas ouvirem a mensagem, para elas terem uma chance. Mas a pessoa precisa tomar uma decisão. Ela precisa se arrepender. Mas a paciência de Deus tem limite. E aqui Jesus está 3 anos fazendo sinais um atrás do outro. A gente, o pouco que a gente leu de profecia aqui no Antigo Testamento, a gente já viu que dava para ver claramente quem era Jesus, como ele estava profetizado, que ele iria morrer, que ele iria pagar o preço do pecado. Eles não creram, então agora não tem mais salvação para eles, tá? 39, então. Por esta razão, eles não podiam crer, porque como disse Isaías noutro lugar, agora ele está citando outra parte de Isaías: cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Olha que palavra pesada. Ele está citando isso de uma profecia lá em Isaías 6. E eu vou querer que vocês abram em Isaías 6. Então, Isaías 6, eu vou começar do versículo 1, tá? Isaías 6, 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Serafins são anjos, tá? Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós?
E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Esse é o texto que João está citando, é o versículo 10, tá? Mas ele começa ali no versículo 6. Eu quero que vocês deixem a fitinha de vocês marcada aqui, que a gente vai voltar lá para João e depois a gente vai voltar para cá de novo. Volta para João 12. Todo mundo já voltou para João 12, 41. Isaías, Isaías é o profeta esse que a gente acabou de ler. Isaías disse isso porque viu a glória de quem? Jesus. E falou sobre ele. Aqui João explica, isso é outra coisa importantíssima. A Bíblia se explica a si mesma. Eu quero entender a Bíblia, eu não posso ficar, eu acho que é isso. Parece que é isso. Eu acho que é assim. Não. Qual é o versículo bíblico, qual é a passagem bíblica que explica o que eu estou estudando? Então, aqui, João, ele está fazendo essa conexão para nós. Ele está mostrando, Isaías disse isso porque viu a glória de quem? Jesus. De Jesus. Então, agora a gente vai voltar para lá e a gente vai ler de novo aquele texto e a gente vai ver Jesus lá em Isaías. Porque ele está dizendo, viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então, deixa marcado aqui o João 12, passa a fitinha para o João 12 e volta lá para Isaías 6, tá? Todo mundo está em Isaías 6? Vou começar lendo. Então, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Esse Senhor aqui é Jesus. Quem Isaías viu aqui é Jesus. Como é que eu sei disso? Porque João está dizendo para nós. João está dizendo lá em João 12 que Isaías viu a sua glória. Deixa eu ficar aqui com uma mão no outro. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus. É o que está escrito lá em João 12. E aqui em Isaías 6:1 está dizendo, eu vi o Senhor. Então quem foi que ele viu? Ele viu? Jesus. Porque em João diz que Isaías viu a glória de Jesus, tá? Então eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. É Jesus que ele vê aqui. Obrigado. Vamos ver agora o versículo, ainda em Isaías 6, tá? Versículo 3. Diz assim, Isaías 6:3, a gente está em Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse Senhor dos exércitos é Jesus. A terra está cheia da sua glória. O que é a sua glória? São os seus feitos, é a sua criação. Se a gente, é só olhar para o sol, é só olhar para uma criança, é só olhar para uma árvore, para uma flor. Está cheia da glória de Deus. Toda a criação está cheia, transbordante da glória de Deus, tá? E agora vejam o versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Então Isaías, ele sabia que ele era pecador. Como eu tenho falado para vocês, todos os servos de Deus, todos os seres humanos são pecadores. Não existe ninguém que nunca pecou. Só Jesus, que era Deus, que nunca pecou. Todos os outros seres humanos pecaram. Mesmo os santos homens da Bíblia, tá? Então, ele diz, ai de mim, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele está dizendo assim, não somente eu sou pecador, como eu vivo no meio de um monte de outros pecadores. Eu tô cercado por pecado, tá? E daí ele diz, ai de mim, os meus olhos viram quem?
O rei. Quem é o rei? Jesus, o Senhor dos exércitos. Tá? Agora vejam o versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor. Quem é esse Senhor aqui? Jesus, que foi o mesmo que ele viu lá no 6:1. Conclamando. Olha que interessante o que Jesus fala. Quem enviarei? Tá? Essa pergunta, quem enviarei, é que Jesus vai enviar alguém. Quem irá por nós? Como assim Jesus está falando quem eu enviarei? Agora ele diz quem irá por nós. Como assim nós? Ele estava falando na primeira pessoa, agora está na segunda pessoa? Quem é o nós? Ele está falando da Trindade, tá? Quem irá pela Trindade? Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 pessoas, um só Deus. Então, ele fala tanto de um jeito quanto de outro. Ele fala, quem enviarei, quem irá por nós? Quem eu, Deus Filho, enviarei, quem eu, Jesus, enviarei, quem irá pela Trindade? Quem irá por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? E eu respondi, Isaías responde, eis-me aqui, envia-me. Versículo 9. Ele disse, ele quem? É o Senhor ainda, que é Jesus. Vá e diga a este povo. Aqui Jesus está dando uma profecia que ela tem 2 aplicações. É tanto para o povo ali de Israel, que estava naquele momento da história e que estava vindo a invasão da Babilônia, que era um grande império e que ia dizimar eles, que eles não estavam se arrependendo da idolatria deles, quanto também se aplica para os dias de Jesus isso daqui, essas palavras que estão aqui. E essas palavras são fortes, né? Porque olha o que diz, estejam sempre ouvindo, mas nunca Entenda. Percebem que maldição que é isso? É uma pessoa ouvir a palavra de Deus e não entender nada. Depois assim, estejam sempre vendo e jamais percebam. Ou seja, as pessoas vão ver os milagres de Jesus e não vão perceber as coisas. Está na cara delas e elas não enxergam. Por quê? Porque elas rejeitaram. Porque elas disseram que não queriam. Então chega um ponto onde vem o juízo de Deus. Tá? 10. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos. E assim ele continua. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração. Percebem a grande maldição que está sendo colocada sobre essas pessoas que rejeitam. Quando Deus dá chances e mais chances e mais chances, chega um ponto que Deus diz, chegou, minha paciência se esgotou. Agora mesmo que vocês vão ler a Bíblia, mesmo que vocês vão na igreja, vocês não vão entender mais, porque a minha paciência se esgotou com vocês. Para que não se convertam e sejam curados. Então, é muito triste, porque esse é o dia que a luz se apagou para essas pessoas aqui. E daí voltem para João 12, e a gente vai voltar um pouquinho na aula passada. Volta para João 12, versículo 35. Voltei um pouquinho na aula passada para a gente poder aplicar melhor e entender tudo isso que a gente está estudando. Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz. Conseguem entender o que Jesus está falando aqui? Olha só, por mais um pouco de tempo. E aqui quando Jesus está falando, provavelmente ele está falando isso aqui na quarta-feira. Na sexta-feira ele vai ser morto. Na sexta-feira ele vai estar na cruz. Então ele está dizendo, ó, falta muito pouco tempo para vocês não me verem mais. Ou falta muito pouco tempo para eu nunca mais pregar para vocês. Porque essa é a última pregação de Jesus. Ele não prega mais depois disso. Depois disso ele vai pregar para os discípulos dele, tá? Lá na última ceia. E deu. E ele vai ser morto. Ele vai ressuscitar, mas quando ele ressuscita, ele só aparece para os que creem nele. Ele não aparece para os incrédulos. Ele só aparece para os discípulos dele, tá? Então, olha só que coisa forte. 35. Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de
Tempo. É só mais um pouquinho de tempo. A luz estará entre vocês. É só um pouquinho. Andem enquanto vocês têm a luz. É basicamente, se convertam agora. Porque a luz está acabando. Vai acabar a luz. Vai chegar a escuridão. E não vai ter luz elétrica, não vai ter lâmpada, não vai ser escuridão total. Não vai ter mais solução. Então Jesus está avisando eles. Para que as trevas não os, olha a palavra, surpreendam. Essas pessoas vão ser pegas de surpresa. Porque elas rejeitaram e chega a um ponto que não tem mais volta. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Então aproveita a luz. Tu está ouvindo falar de Jesus, tu está conhecendo sobre Jesus. O dia da salvação é hoje. Não deixa para outro dia. Tá? 36. Creiam na luz enquanto vocês a têm. Ó, tá bem claro o que Jesus está falando. Daqui a pouco não vai ter mais luz para vocês. Para que se tornem o quê? Filhos da luz. Filhos da luz. Filhos de Deus. Novas criaturas. E olha só o que diz o finalzinho. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. E acabou. A luz se apagou. O sol se pôs. E acabou a chance que eles tinham. Mas aqui ele está falando também no sentido da nação de Israel, tá? Porque a gente sabe que muitas pessoas ainda se converteram depois disso. Mesmo depois que Jesus morre, ele ressuscita, depois ele envia o Espírito Santo. No dia do Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem, que são judeus. Depois mais 5.000 judeus se convertem. Depois milhares e milhares de judeus se convertem. Os primeiros cristãos são todos judeus. E depois eles são espalhados pelo mundo todo por causa da perseguição em Jerusalém. E eles começam a pregar para todas as nações. E o cristianismo se espalha para todas as nações através desses judeus que creram em Jesus. Mas a nação como um todo, ela vai ser totalmente julgada. Tanto que Israel, Jerusalém, é totalmente destruída no ano 70. Leva 40 anos depois que Jesus morre, mais ou menos, tá? E Jerusalém, ela é, assim, acabam com o tempo, destroem tudo, matam milhares e milhares de judeus, crucificam judeus. É um horror o que acontece. É o julgamento de Deus por eles terem rejeitado o Messias. E até hoje a gente vê Israel sendo perseguido. E vai ser perseguido até o fim dos tempos. Até o momento em que eles finalmente vão olhar para Jesus e vão crer no Messias. E Jesus vai salvá-los quando o mundo todo for contra Israel. É isso que está escrito na Bíblia. Que vai chegar um momento na história que todas as nações vão se voltar contra Israel, para destruir Israel completamente. É nesse momento que acontece a segunda vinda de Cristo e que salva eles completamente. Passei do horário, né? Não consegui acabar, mas a gente continua na semana que vem, então.